Resolvendo problemas. Como resolver problemas em uma rede SIP? Objetivos. Ao final desse capítulo, você vai estar apto a usar uma metodologia para resolver problemas na sua rede, ao invés da tradicional tentativa e erro. O que nós estamos propondo é um processo estruturado. Nesse processo estruturado, 80% do tempo gasto é feito na definição e reprodução do problema. E quando se faz a reprodução do problema, se faz a coleta dos traces e dos logs. A partir daí, se faz a análise das informações coletadas e, por fim, se faz a implementação e a documentação da solução. Desculpa, se propõe uma hipótese, depois se testa a hipótese, vai para a coleta. Quando terminar o problema é que é feita a implantação e documentação da solução. Olhando esse processo, é um processo caixinha, parece um processo teórico, mas ele é um processo que funciona muito bem na prática. Na verdade, 80% do tempo gasto não precisa ser gasto com os analistas sênior. Ele pode ser gasto com analistas mais júnior que vão... Primeira coisa que precisa fazer é qualquer problema. Precisa ir lá e reproduzir o problema junto com o cliente. E coletar os traces. Talvez a pessoa que esteja fazendo a coleta de traces não tenha capacidade para fazer uma análise. E aí um analista sênior pode fazer essa análise e propor uma hipótese para resolver as soluções. Com isso a gente divide o time de suporte em nível 1 e nível 2. Um nível fazendo definição e reprodução do problema, coletando trace, e o segundo nível analisando as informações. Com isso a gente pode ter 2, 3, às vezes 4 pessoas só fazendo a coleta e uma pessoa, 2 pessoas para fazer a análise e propor soluções. Esse é o processo que nós chamamos de estruturado e é um processo que funciona muito bem e que não envolve tentativa e erro. Estratégias de troubleshooting. Antes da gente fazer o troubleshooting, a gente usa muito, procura algumas estratégias, como usar o modelo OSI, dividir e conquistar baseado no modelo OSI, simplificar até que funcione e mudar os componentes de forma inteligente. Vamos ver como é que são esses métodos. O primeiro modo é usar o modelo OSI, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, por exemplo, embaixo, os cabos estão conectados na parte física, está tudo certo, data link. A minha rede Ethernet está funcionando, né? O mais fácil de testar é a camada de rede, é o IP, né? Que com um simples ping você testa as 3 camadas de baixo. Depois, a parte de transporte, eu consigo olhar no analisador de protocolo se o transporte está chegando na porta correta. Camada de sessão, a parte SIP, né? Que é como é que são os pacotes SIP. Aí o troubleshoot começa a ficar um pouco mais complicado, porque esses protocolos são de alto nível e tem detalhes interessantes. Camada de apresentação, que codec está sendo usado, está tendo perda de pacote, como é que isso está acontecendo. E por fim, na camada de aplicação, aí eu tenho que fazer o troubleshooting do aplicativo. Então você pode começar tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, verificando camada por camada do problema. Uma outra maneira é o dividir e conquistar. Você começa do meio. Então, por exemplo, eu vou testar do transporte para baixo ou da rede para baixo, um simples ping pode eliminar toda a parte de baixo. Né? Ou eu posso ir na aplicação direto, não, a aplicação, vamos dizer o seguinte, em vez de usar a rede, eu rodo a aplicação localmente na própria máquina onde a aplicação está rodando. Rodou, então eu elimino toda a rede. Então, essa também é uma maneira é uma estratégia, né? Em vez de ficar chutando, fazendo tentativa e erro, segue estruturado. Olha camada por camada, uma a uma, e você tem uma chance maior de encontrar o problema. O objetivo é sempre isolar o problema em algum ponto que torne ele mais fácil de analisar. Simplifique. Qual é o modelo mais simples possível? Então, às vezes, eu estou com problema de qualidade de voz, não sei como é que eu vou fazer. Aí, assim, você já conectou o softphone diretamente na operadora para ver o que acontece? Porque se o softphone estiver conectado na operadora e tiver tudo certo, o seu PBX não tem problema. Por outro lado, né, se eu pego 2 telefones ligados ao PBX, sem a operadora, ligo de um para o outro e tem problema de qualidade, então o problema é o PBX. E com isso eu vou tentando coisas diferentes até conseguir isolar o problema em um único componente. E aí eu posso isolar o problema trocando componentes até achar o componente com defeito. Às vezes vale fazer uma pergunta para o cliente que é assim: algum dia já funcionou direito? Porque muitas vezes as pessoas chamam você para um negócio que jamais funcionou corretamente, né? Então aí você fica trocando componente, muitas vezes não vai resolver. Troque componente por componente. Troque o telefone, o soft switch, o session border, o provedor. Troque um de cada vez.
Se você não puder isolar o problema, suspeite que você tem mais de um problema. Isso é bastante, eu não diria comum, são os casos de troubleshooting, que são aqueles casos que são ruins de resolver, nada dá certo. Muitas vezes, se você tem mais de um problema, você não consegue isolar. Uma coisa interessante sobre isolar o problema, ele só funciona se você só tiver um problema. Quando você tem dois, você não consegue isolar e às vezes você precisa se tocar assim, tem mais de um problema. Se nada fizer sentido, você começa a fazer os testes e nada faz sentido, talvez o seu método de teste esteja errado. Então valide também o método de teste. Já aconteceu comigo também, de estar fazendo um troubleshooting e de repente a ferramenta de teste era que estava com problema. Regra de ouro para acelerar os seus chamados. Todo chamado que é aberto com evidência, trace e log, é resolvido em menos tempo. Se um ticket de suporte é aberto sem evidência, alguém vai ter que reproduzir o problema para coletá-lo e isso toma tempo. Eu lembro disso em abrir chamada em Novell, em Microsoft, em Cisco. Se você não constrói o seu caso muito bem, talvez ele nem seja resolvido, né? Porque a pessoa do outro lado às vezes não tem as mesmas informações e a noção do que o sistema está fazendo. Então é difícil para eles resolver. Então quanto mais evidência, quanto mais informação você coloca num chamado, mais rápido ele vai ser resolvido. Em resumo, nesse capítulo nós aprendemos que resolução de problemas não é tentativa e erro, existe um método estruturado. O primeiro passo de tudo é reproduzir o problema e coletar evidências. Após fazer isso, analise as evidências e tente isolar o problema a um único componente. Remove uma parte, coloca outra. Substitui componente por componente até encontrar uma solução. Isolar o problema é sempre a chave da questão. E por fim, documente a solução final.